25 de março para mim é um momento de muita reflexão. É um dia que marcou a minha vida em antes e depois. Eu preciso te explicar que existem dois momentos do dia 25 de março na minha vida. O primeiro 25 de março a que eu me refiro é quando a gente é criança e se perde alguém querido, um ente querido, a gente não tem tanta noção do que aquela perda vai repercutir ao longo da nossa vida. Então esse é o primeiro momento. E o segundo é quando a gente toma consciência do que aquela pessoa representa pra gente, dos momentos que aquela pessoa deixou de estar presente no seio da família. E é nesse segundo momento que existe uma confusão entre saudade, dor e alegria. Isso tudo porque dói, até hoje a perda do meu pai dói. Só que com o passar do tempo, a dor, boa parte dela se transforma numa saudade, que faz com que a gente cultive as lembranças alegres. Então, na maior parte eu tenho sentimento de alegria em relação ao dia 25 de março, porque eu posso recordar tudo aquilo que meu pai representou, não só no sentido público, mas no sentido familiar, que para mim é o mais relevante. Tem uma música que meu pai gostava muito, que é uma música de Luiz Gonzaga, Que Nem Giló. E a música fala que ai quem me dera voltar para os braços do meu xodó. E o sentimento é esse. Eu uma vez escrevi um texto que um texto muito emocionado. E no texto eu falava assim, que é uma saudade tão grande que a vontade que eu tenho é de arrancar ele dos cuidados de Deus, que eu sei que são os melhores cuidados, e trazer para os nossos. Eu acho que é assim que eu posso definir a saudade do meu pai. No dia 2 de setembro de 1965, nascia em Lago da Pedra o terceiro filho do casal Valdir Jorge e Raimunda Alves de Melo. Valdir Jorge de Melo Filho. Um legado inimaginável se iniciava ali. Já bem crescido, ingressou na Universidade Federal do Maranhão no curso de Direito, tendo obtido a graduação nesta mesma instituição. Mas antes disso, o jovem casou-se com Célia Arruda, com quem teve 5 filhos. Ele era um marido apaixonado, um pai exemplar e um grande amigo. Conhecido por muitos feitos, pois foi advogado, prefeito de Lago da Pedra, na época com 23 anos. Foi eleito o prefeito mais jovem do Brasil, presidente da FAMEM, deputado estadual do Maranhão e também foi conhecido pela seguinte música. Um galeguinho do zóio azul, um galeguinho do zóio azul, um galeguinho do zóio azul. Em março de 1996, a gente teve uma convivência profunda, próxima, de amizade. Eu devo dizer que o Valdir Filho foi o maior amigo que eu tive naquele período que a gente era prefeito e após prefeito também. O Valdir Filho era um amigo fraterno, um amigo distinto, um amigo confidencial, que a gente não fazia nada, absolutamente nada, não só no campo político, quanto pessoal, sem consultar um ao outro. A gente tinha uma convivência diária, de amizade, de família. Vi seus filhos nascerem. O Samuel, que hoje é advogado, já com quase 30 anos de idade, quem fez o parto foi meu irmão, na Clínica São José. E a gente tinha uma convivência quase não, de irmão. E Valdir Filho era um amigo que me deixou muita saudade, e ainda hoje eu me lembro do maior amigo que eu tive naquele tempo. E deixou um vazio muito grande. Valdir Filho era um extraordinário orador, uma pessoa de fácil convívio, uma pessoa extraordinária. Com 30 anos de idade chegou à presidência da FAMEM, se destacou no nosso meio, se elegeu deputado em 94 com uma grande votação e estava tendo um trabalho extraordinário na Assembleia Legislativa. Eu diria para ele, como você me perguntou, é que ele foi muito novo, ele foi muito jovem, ele foi muito cedo
Deus devia ter esperado mais um pouco. Fui um grande amigo, parceiro, tive junto com ele em várias eleições aqui em Lago da Pedra, na sua campanha de deputado. Foi um grande amigo que ficou na memória, é inesquecível, né? Um cidadão simples que em todo lugar que chegava era bem sucedido, não tinha egoísmo com nada. O Valdir Filho, tenho certeza, se hoje estivesse em nosso meio, era um grande homem na política do Maranhão. Simplesmente é difícil a gente dizer isso, porque eu fui a pessoa que eu acho que teve os últimos momentos com o Valdir Filho, fui eu. Naquele trágico acidente, a gente viajou no mesmo avião, no domingo, o acidente foi na segunda-feira. Então, para a gente é difícil até pensar no que poderia dizer para ele nesse momento. Só que muita saudade, velho amigo. Samuel Jorge, eu sempre, foi uma coisa que eu pensei sempre, que o Samuel Jorge seria politicamente o herdeiro dele. Isso aí é uma coisa que eu sempre imaginei. Eu acho que o Samuel já era, no meu entendimento, para ser deputado há muito tempo, para poder seguir os trilhos do seu pai. Eu, como filho de Lago da Pedra, filho de um ex-prefeito, tive a oportunidade de ver o Valdir Filho muito menino ainda. Por sinal, quando a mãe dele assumiu a prefeitura em 77, eu me recordo muito bem que ele estava do lado dela, com uns 10 anos de idade. Então aí, eu sendo mais velho do que ele, comecei a ter essa amizade muito forte com a família Jorge. E ele foi a pessoa importante na minha vida e na vida de cada um lago-pedrense. Uma das coisas muito importantes que eu tive na minha vida foi ser muito amigo do Valdir Filho, e ele gostava muito de mim também. Porque as famílias já eram muito amigas. O meu pai era com o pai do pai dele, o meu pai era com o pai do avô dele. Então tudo isso nos aproximava cada vez mais. E tive a oportunidade muito grande, fiquei muito feliz quando ele assumiu a prefeitura com 23 anos. E eu tive a oportunidade de ser um dos secretários dele durante os 4 anos. E quando eu me lembro assim de tudo que nós sonhamos, de tudo que nós planejamos para a nossa família, eu sempre me senti fortalecida, impulsionada a seguir adiante. Eu nunca senti vontade de desistir, de olhar para trás e ficar ali. Mas por causa dele, da nossa história, da nossa família, dos nossos filhos, eu sempre tive vontade. E às vezes eu ficava pensando que se fosse permitido eu ainda ter uns minutinhos com o Valdir, ou quem sabe nos encontrar na eternidade, eu mostrar para ele, tá aqui os nossos filhos, olha como eles estão, olha as pessoas que eles se tornaram. E eu não sei se isso é devido às muitas viagens que ele fazia, e quando ele chegava, eu ia contar como tinha sido a semana, o dia, o que os meninos tinham feito. E eu fiquei durante muito tempo com essa impressão de que ele estava viajando e que ele ia voltar e que eu ia ter muita coisa para contar para ele. E às vezes eu fico pensando, e se eu pudesse ainda ter um tempo com ele e de mostrar, tá aqui os nossos filhos, olha como eles estão hoje. E agora já não seriam mais só nossos filhos, olha nossos netos, a nossa família, olha quanta coisa, olha como Deus cuidou de nós, Deus não nos desamparou, Deus tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas. E o meu sentimento é de saudade, porque isso não passa, mesmo com tantos anos, todos nós sentimos saudade. Meu pai representava, acho que, alegria. Ele viajava muito, né, como político, como deputado. E a gente era sempre uma alegria muito grande quando ele chegava. Ele gostava de reunir todo mundo, de brincar com a gente, de contar as histórias dele, né? Que era sempre a mesma história, que era a mesma história que o pai dele contava para ele, o Valdir. E ele contava pra gente a mesma história sempre. E gostava de juntar a gente, tipo, 5 numa rede. E ficava lá contando história e brincando e tomando. Ele gostava de tomar um mingau de aveia e
e colocava as ameixas dentro, e a gente ficava brincando de procurar as ameixas dentro do mingau de aveia. E era sempre uma alegria muito grande, uma ansiedade para quando ele ia chegar também, uma alegria toda na casa toda. Então, para mim, meu pai representa muito isso, alegria. Eu não lembro exatamente o último momento meu com ele, antes de acontecer. Eu falo que apesar de eu ser a mais velha, eu acho que não sei, que cada pessoa acaba reagindo de uma forma, né, aos traumas. Mas eu lembro de lapsos, né? Eu tenho lapsos de memória, lembro de momentos, e especialmente esses momentos mais alegres com ele, né? Mais felizes, de quando ele chegava, que ele sempre trazia algum brinquedo, quando ele chegava das viagens. E antes, né, de viajar, ele sempre se despedia de cada um de nós, né? Beijava e abraçava cada um de nós também. Eu lembro muito do dia, né, em si, que aconteceu, o acidente dele. Foi uma segunda-feira chuvosa de março, e a gente ia para a escola, né? A gente estava na escola. Lembro muito dos acontecimentos que se seguiram ao sumiço do avião, né? E tudo. O último momento especificamente eu não me lembro, mas sempre quando ele ia viajar era essa despedida da gente, né? De brincar, de abraçar todo mundo também. E na verdade, como ele viajava muito, a gente nunca sabe, né, quando é que vai ser a última viagem. Representava muito amor, muito carinho, muitos momentos importantes e marcantes na nossa vida, apesar de tão pouco tempo, né? Então, a presença dele em casa era muita alegria. Era uma festa, porque ele era um pai muito amoroso, então quando ele estava em casa conosco era muito intenso. Então era sempre como somos 5, então era sempre alguma criança no braço, outro no outro, alguém segurando na perna, então era muito amor, muita alegria. Era muito forte a presença dele em casa. Acho que teria tanta coisa para contar. Apesar de que em todos os momentos, né, da nossa vida, do nosso crescimento, a nossa infância, adolescência, juventude, minha mãe sempre fez ele estar presente nas nossas vidas. Então, desde que a gente foi tendo entendimento, a gente sempre imaginou como seria se ele estivesse presente. Para mim, o meu pai representava segurança, humildade, bondade e leveza também. Ele era bem brincalhão assim com a gente. Dos momentos que eu lembro assim que a gente teve com ele, os momentos mais legais foram os momentos mais simples, assim, com brincadeiras comuns, né, de pai com filho. Ele não era um pai assim que gostava muito de esbanjar. Nós não fazíamos assim, digamos, viagens caras, mas as nossas brincadeiras eram as mais legais, assim. Eram brincadeiras simples. Esse dia sempre foi um dia muito difícil. Eu lembro que na escola sempre tinha as comemorações do Dia dos Pais, e era algo que angustiava muito assim, a gente, de ver todas as crianças, todos os nossos amigos. Como eu disse, os filhos foram vindo. Eu sempre tive muita vontade de ter um menino. E ele também tinha, embora ele não expressasse isso tanto, talvez para não me entristecer. Havia uma cobrança assim, de alguns familiares. Cadê o menino? Vocês só têm menina. E ele dizia assim, Deus é quem sabe. Se for da vontade de Deus que a gente só tenha menina, pois as nossas filhas serão amadas da mesma maneira. Mas era bom ter um menininho, porque para nós olharmos pelo menos uma cuequinha estendida nesse varal, no meio de tanta calcinha. Então ele queria ter um filho. E quando nós descobrimos
que eu estava grávida do Samuel já depois de ligar da trompa. Nós já viemos descobrir, eu já estava com 5 meses de grávida. Então foi uma surpresa para mim, para ele. Nós ficamos até receosos de comunicar para a família, para todo mundo, achando assim, não, vai que é outra menina, vamos esperar. E aí veio mesmo o Samuel. O Samuel é uma pessoa bondosa também. Nós fomos criados com simplicidade. Minha mãe nos ensinou os valores que eu acho que eram os mesmos que meu pai queria que ela tivesse nos ensinado, os valores de simplicidade, de ter uma vida simples, de entender que as pessoas valem mais do que coisas materiais. Então, o Samuel tem isso parecido com ele, de entender que as pessoas são mais importantes do que coisas, do que bens, do que cargos, do que qualquer coisa. Então ele tem esse amor com as pessoas, essa bondade também. Quando ele sabe de alguém que está passando por uma situação difícil, ele fica meio abalado e tenta resolver de alguma forma. Então sim, ele tem muita coisa parecida com ele. Confiava muito porque a palavra dele era uma palavra firme, que trazia confiança para a gente. Olha, o que a gente vê hoje é o Samuel Jorge, ele, apesar de ser um cara novo, mas ele não tem diferença do Valdir Filho. E isso é o que nos traz uma credibilidade assim, em ter surgido o Samuel, que é vem da procedência do Valdir Filho. A gente, quando está com o Samuel, é como se estivesse com o Valdir Filho. Eu vejo também o Samuel com uma identificação boa, do jeito do pai dele, ser uma pessoa humilde. A humildade leva o homem a todo lugar e a mulher. Entendendo? Sem humildade ninguém vai para lugar nenhum. E o Samuel puxou isso do pai dele, a humildade. Ele é uma pessoa simples e humilde. Essas fotos, elas me mostram com muita clareza que meu pai tinha 2 paixões. Em primeiro lugar era a família, né? A sua vida familiar. Ele adorava estar com os filhos, com a esposa, com os pais, irmãos. Mas o propósito de vida dele, a razão pela qual eu acredito que ele veio à Terra, foi para servir as pessoas. E a melhor forma de fazer isso é por meio da política. Então, nessa foto aqui ele estava como prefeito de Lago da Pedra e ele era realizado por ser prefeito da cidade natal dele, por poder transformar em realidade tudo aquilo que ele acreditava que fosse para melhorar a vida das pessoas. Eu diria para ele que ele ainda faz muita falta, que a nossa vida seria muito melhor se ele estivesse aqui com a gente, que ele nunca deixou de ser lembrado, que a imagem que a gente tem dele como pai é a melhor possível e que a gente não entende os planos de Deus para a vida da gente, mas a gente se conforma. E eu tenho certeza de que a minha vida, a vida das minhas irmãs, a nossa família e a vida das pessoas de Lago da Pedra, do Maranhão, com certeza seria muito melhor se ele ainda estivesse aqui com a gente, se ele estivesse aqui nos orientando e nos liderando, acima de tudo. O principal sentimento que eu tenho com relação ao meu filho Cara, filho é uma coisa que mexe tanto com a gente que eu não tinha noção. Então é uma explosão de emoção que a gente tem. E é uma sensação de orgulho muito grande de saber que aquela pessoa veio da gente, que ela é de nossa responsabilidade. E sem dúvida alguma eu também lembro muito do meu pai. Fico pensando qual seria a reação dele quando visse os netos, os filhos das minhas irmãs e tudo mais. Eu acho que ele seria um avô muito orgulhoso. Essa é a grande verdade.